Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos neste dia 15 de janeiro, sábado da nossa primeira semana do tempo comum até ao meio-dia. O nosso santo evangelho é Marcos, capítulo 2, versículos de 13 a 17. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu, e aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram Jesus que estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então, eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus queridos, no Evangelho de hoje, deste sábado até o meio-dia, pois a partir então do meio-dia já iniciamos celebração do preceito dominical do Santo Domingo, Dia do Senhor, chama-nos a atenção a refeição com que Jesus faz junto aos pecadores, aqueles cobradores de impostos, e assim então ele é reprovado, é criticado pelos cobradores ali, não é? Da lei, os mestres da lei, os doutores da lei, os fariseus, não é? O partido, então, os doutores da lei, partido dos fariseus. Estes, na verdade, eles se arrogavam santos, perfeitos, e por cumprirem exteriormente a lei. Jesus vai criticá-los também, porque eles colocam um peso pesado sobre os ombros, não é, do povo, e eles também mesmo não empurram nem mesmo com os dedos. Então, veja, eles se acham impecáveis. E assim, então, Jesus passa pela beira do mar, viu Levi, um cobrador de impostos, era tido como um pecador, chama-o e ele imediatamente, o texto nos diz, não é? Que ele logo então seguiu Jesus, levantou-se e o seguiu prontamente. Muitas vezes nós recebemos o chamado do Senhor através da, então, igreja, das mediações para uma pastoral, para um movimento, ministros de Eucaristia, coordenador de catequese, ou mesmo para o serviço catequético, os leitores, a acolhida. E a gente fica muitas vezes questionando o que vamos fazer, se vamos fazer, o que vamos ganhar com isso, o que vamos perder com isso. E hoje, infelizmente, muitos não querem mais se comprometer de fato com a vida, então, prática do Evangelho dentro da comunidade.
querem mesmo uma religião, às vezes diet, light, não é? E não querem um compromisso maior. Mas Jesus passou e prontamente Levi, então, levanta e começa a seguir Jesus. Ele levantou-se e seguiu. Os primeiros discípulos eram pecadores, não é? Todos nós pecadores somos. Eles, como pescadores, os primeiros, agora terão então um cobrador de impostos também junto a eles. Levi era este pobre pecador. E a vocação, então, o chamado de Levi é semelhante à dos primeiros discípulos. É semelhante o ambiente, o olhar de Jesus, a forma do chamado, o estado em que se encontravam e a disposição imediata em seguir o Mestre. Então, se tudo parece semelhante, há uma diferença um tanto quanto ali crucial, não é? Que é, Levi era um pecador público, era um publicano, um coletor de impostos, tido como um pecador, então, público, todos sabiam, porque cobrava altos impostos para o império e aumentava as taxas, tomando o seu extra, então roubando. A corrupção também de hoje há e acontece. E assim então ele roubava do povo, como hoje também roubam, arrancam da boca do povo. E por isso era odiado, como se odiavam todos os cobradores de impostos. Jesus, além de chamar para dentro então do caminhar com os seus discípulos, vai até ali na sua casa, fazer refeição com eles. Jesus, além de chamar para segui-lo, entra na sua casa, faz refeição com ele, com os seus amigos. Não se deixa levar pelo preconceito e usa de misericórdia para salvar, para resgatar. Nós também precisamos trazer este coração misericordioso e resgatar e trazer tantos e tantos, sem preconceitos, não é? Para o caminho do Senhor, para o Evangelho, para a Igreja. Não sejamos e façamos prosélitos, mas trazendo para Jesus. Não importa se nós trabalhamos para, não é, a Igreja Una Santa Católica Apostólica Romana. O importante é viver a nossa fé, sim, na Igreja fundada por Jesus, mas também trazer para Jesus. E aí, independente se nós vamos trazer para a nossa comunidade cristã católica ou fazer alguém chegar até Jesus em outra denominação. O importante é que a gente faça com que o doente chegue ao médico divino e que assim seja salvo. Então, este é o santo remédio oferecido pelo próprio divino médico e Senhor aos pecadores, não é? Seus pacientes. E nós fazemos parte desta, vamos dizer, clientela de pecadores. De outro lado, os doutores da lei, não é? Falsos santos. Não vamos trazer essa falsa santidade, não é? Isso é hipocrisia. Não vamos viver da hipocrisia, do fingimento e criticar, não é? Jesus, criticar a igreja, criticar os pecadores. O que dá ocasião para Jesus anunciar esta bela máxima: quem precisa de médico são as pessoas doentes, isto é, os pecadores.
e não aqueles que estão cheios de saúde, não é? Então não sejamos nós pessoas cheias de si, que se acha justo, santo, perfeito, sem pecado. E o Evangelho, então, está nos ensinando e nos ajudando, então, que a gente não seja presunçoso, não é? E que aí fiquemos com preconceitos e diferenças, mas que a gente leve sempre a boa notícia, a misericórdia. Quem recebeu da misericórdia e a boa notícia que é Jesus em sua vida. Então não vivamos como os doutores da lei e fariseus. Devemos reconhecer a nossa condição de pecadores e nos deixar sermos também chamados pela misericórdia e pelo misericordioso Senhor, não é? Pai das consolações, em Jesus nos encontrarmos, então, em Deus, no processo da nossa metanoia, da nossa conversão, e assim recebendo do perdão do Senhor, com Ele comunguemos também com a vida de tantos e tantos que precisam do médico, que precisam da saúde, que precisam do remédio, da misericórdia e da salvação. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.